Fala galera, jovens padawans, e Sith Lords. Começa agora o primeiro episódio do Brainstorm. E como tema inicial nós vamos falar de 5 lições de Brand que podemos aprender com Star Wars. É isso aí, futuros Jedi. Que os filmes de Star Wars são geniais e todo mundo adora, todos nós já sabemos. Mas por trás desses filmes existe uma marca ainda maior que podemos tirar grandes lições. Se pararmos para pensar todo o contexto, história e o ambiente em volta de Star Wars, é possível extrair lições poderosas de branding que podem ser aplicadas a qualquer empresa e marca. Então a primeira ideia será: às vezes a sua ideia estará melhor nas mãos de outra pessoa. Às vezes é difícil de assumir e de perceber, mas isso é fato. Existem pessoas idealizadoras, existem pessoas construtoras. E foi o que aconteceu no caso com o George Lucas e a Lucasfilm. A Disney comprou a Lucasfilm de forma que eles queriam expandir o seu mercado e alcançar a nova geração que os filmes antigos do George Lucas não estavam conseguindo. O resultado a gente já está vendo aí. O filme, o novo Star Wars Episódio 7, já faturou perto dos 50 milhões na pré-estreia. Look at all the money I'm making. Número 2. Grandes marcas se apoiam em grandes marcas. Após o fracasso da nova trilogia, especialmente depois do episódio 3, do Vingança dos Sith, Eu gostei. que acabou falhando com a crítica e com o público mais velho, o público clássico que acompanhou a trilogia original, a Lucasfilm apostou em parceria com outros canais, com grandes canais de mídia, como por exemplo o Cartoon Network. Por mais que eu tenha gostado do Revenge of the Sith, é inegável nós contestarmos de que é um filme muito abaixo daquela trilogia original. O que eles pensaram, o que eles tiveram de ideia para poder retomar o prestígio com a saga Star Wars, principalmente com essa nova geração que não participou, né, do boom que teve os filmes originais. Criaram aquela saga, aquele desenho, The Clone Wars, pro Cartoon Network. Não é sinal de fraqueza nenhum você se apoiar numa outra grande marca para fazer com que as duas ganhem ainda mais. Pelo contrário, né? Exatamente. Portanto, se você tiver que fazer, Do it! Just do it! Lição número 3. É sempre possível melhorar, mas jamais abandone tudo que já foi feito de bom. como podemos ver, apesar de que na época que foi feita a trilogia original os efeitos eram inovadores, era tudo novo, ainda as pessoas não conheciam, mas é inegável nós comentarmos de que os efeitos dos filmes novos são muito melhores, são muito mais desenvolvidos, a tecnologia evoluiu muito, mas temos a impressão que eles se focaram muito nisso e se deixaram para trás um pouco o roteiro, a história. Não adianta nada você encher de belas e lindas lutas de lightsabers, naves explodindo e a história não ser boa, né? Exatamente. E no começo até o que fez as pessoas, né? Óbvio que na época lá os efeitos eram legais e tal, mas o que fez as pessoas adentrarem nesse mundo e se tornarem mega fãs enlouquecidos foi a história, foi uma história inovadora, aquela odisseia espacial que até então nunca tinha sido feita daquela forma por alguém. Então, quando eles decidiram ou quando eles optaram por deixar o roteiro em segundo plano, isso foi uma tremenda cagada. E até o fator de que, pelo fato da tecnologia ser inovadora e ser, né, finalmente ter alcançado um patamar no qual era possível até fazer aquelas lutas, fazer as naves, parece que ficou muito forçado, você percebe as perspectivas um pouco forçada, um fundo infinito e acabou não ficando legal. E aquilo mascarou muito o roteiro, a história que já era fraca. A quarta lição é: pior do que seguir um caminho errado é segui-lo com determinação. Entendam, futuros Jedi. Errar é humano, todo mundo comete erros, todo mundo está sujeito a apostar em algo e tentar achar um resultado e não obter o resultado esperado. E não só diretores, né? CEOs, diretores de área, todo mundo. Empresas, Todo mundo, exatamente. Mas a partir do momento que você tem o primeiro feedback negativo ou o segundo feedback negativo e você ainda continuar insistindo no erro, isso sim é um sinal de que você está tomando um caminho bastante errado. Is a path to the dark side. Complicado, né? Já teve o episódio 1 que, assim, numericamente falando aí, de faturamento, foi bastante legal, bastante bacana, mas a gente não está falando aqui exatamente só de lucro ou prejuízo, de números em si, mas no conceito mesmo de marca, de história, de construir a sua imagem com o seu público. Foi uma história muito mal feita, os críticos, muitas pessoas reclamaram, apesar de que houve um êxtase inicial porque era Star Wars, os fãs estavam loucos para assistir. Acampando uma semana antes. Exatamente. Foi Yoda, foi Lord Sith, assim.
Mas com o tempo todo mundo percebeu que aquilo lá não tinha tanto valor quanto os antigos que foram feitos. Até porque uma hora o êxtase passa, né? Você assiste uma, duas, três vezes, você percebe que sua atenção vai embora. E isso nenhuma marca quer, né? A marca quer ser lembrada. Foi criado o famoso Jar Jar Binks. Se a ordem fosse contrária, seguindo a ordem cronológica, né, do 1, 2 e 3, nossa, provavelmente a marca Star Wars não estaria nem metade de onde ela está, no patamar de branding, alcance e tudo mais. Talvez não teria nem passado do primeiro filme. Porque imagina o primeiro filme com os efeitos de 1978, acho que foi lançado. Um roteiro fraco, né? Um roteiro fraco e os efeitos ridículos. Handsome I am. Pra fechar, a quinta lição. Sim, entendam quem é o seu público e como você irá fazer para alcançá-lo. O mais importante, como a gente falou anteriormente, o Star Wars é uma marca gigantesca, então ela alcança um público antigo e um público mais novo, mais jovem, garotado. E isso, né, a nova agora, a Disney, que é a dona da Lucasfilm, está sabendo fazer isso muito bem. É só olhar, nossa, a mídia por aí. Você vê que eles souberam segmentar de uma forma bem bacana, uma forma bem legal. Até voltando na lição número 2, eles souberam se aliar a outras marcas, né, que estão na cabeça de um público mais velho, aí, como a Duracell, a Volkswagen. You got the best Jedi in the whole universe. Guess what? Started out as a farm boy. Really? The best place in the galaxy. Essas marcas um pouco mais tradicionais já, para falar mais dessa linguagem de um público que ainda assiste televisão, por exemplo. Anunciaram no intervalo, o primeiro trailer saiu no intervalo do jogo da NFL. Isso foi bem bacana, pô, NFL. Exatamente, tem quantos milhões de espectadores. Exatamente. O engajamento que eles estão sabendo fazer com essa campanha do Star Wars do novo filme está sendo espetacular. Eles estão sabendo lidar tanto com o público da geração nova, que não conhece Star Wars, que está se interessando agora, vai ter um primeiro filme com novos atores, com uma nova história, mas eles não estão esquecendo do seu público antigo. Isso que está sendo muito bacana de ser feito. Desde apoios e parcerias com marcas, a ações mesmo via Facebook, você pode ter um monte, YouTube tem diversos canais fazendo isso. E a partir do momento que você gera uma mídia interessante, um engajamento bacana com o seu público, isso gera mais ainda marketing espontâneo, que são os casos de canais famosos que nós temos no YouTube. Por exemplo, o Jovem Nerd, o Omelete TV, quantos mil pessoas, quantos milhões de assinantes eles não têm e assistem o que eles estão falando. E às vezes eles nem estão sendo pagos para falar sobre esse filme, eles falam porque eles gostam, porque os caras se identificam tanto com o filme, tanto com a marca. Após você receber a crítica deles, você vai ter interesse. There are stories about what happened. It's true. All of it. Então tudo isso só agrega valor para todo mundo, isso que é muito bacana, né? Cria um relacionamento, que é isso que as marcas querem, principalmente falando Star Wars, Disney. Exatamente. E não é tão difícil assim, pessoas. Vocês façam uma boa pesquisa, vocês entendam realmente quem é o público de vocês. Existem diversas ferramentas hoje em dia que vocês podem direcionar exatamente para esse público. Desde mídias digitais, desde mídias offline, diversas formas, diversas estratégias que podem ser criadas. Você consegue direcionar exatamente para quem você quer vender o seu produto, seu serviço, sua marca, seja lá qual for a sua intenção. Outra lição bacana, extra, é saber lidar com a expectativa, você criar a expectativa correta. O Star Wars está fazendo isso muito bem. Ele está lançando assim poucos trailers, né? Por mais que a quantidade seja grande até, está saindo bastante conteúdo spot, conteúdo de internet. Você vê que é sempre o mesmo com uma pitadinha a mais, com uma visão um pouco diferente. Isso, como voltando ao que você falou, gera muita mente espontânea, as pessoas não param de falar. Então a expectativa só cresce, e cresce de um jeito bom. Você vê teorias malucas surgindo por aí, e tudo isso é o que as marcas querem. Que você fale delas, que tenha uma expectativa legal. Que elas estejam na sua cabeça e não deixa de ser um risco também. Sim. Mas, até então, como a gente disse no começo do vídeo, eles já faturaram 50 milhões, sem nem ter estreado. Exatamente. Chegamos ao final do vídeo. Se vocês curtiram, então, por favor, se inscrevam no canal, continuem acompanhando, nós vamos... O que você tá fazendo, Tô usando a força, cara, pra eles se inscreverem no canal e dar like, compartilhar nas redes sociais. Nerd. Se vocês gostaram, então, compartilhem, se inscrevam.
mandem pros seus amigos e continuem nos acompanhando que vem muita matéria bacana. E se você também não gostou, deixe seu comentário aqui embaixo. Feedback é importante, esse é só o primeiro episódio, a gente tem muita coisa para melhorar. Beleza.